A preocupação com a possível reforma da Previdência de professores e militares está na pauta do deputado Sérgio Majeski. O parlamentar critica o risco da perda de direitos para a aposentadoria dessas categorias profissionais. Entre os pontos que o governo está pensando numa possível reforma da Previdência é mexer no tempo de aposentadoria de professores, policiais militares e bombeiros. São classes de trabalhadores que já são penalizados demais pela própria atuação e pela falta de estrutura com que esses profissionais trabalham o tempo inteiro, principalmente professores, mas também os policiais militares, né? Eu vi, por exemplo, há pouco tempo que 59 policiais foram assassinados só esse ano no Rio de Janeiro, né? E os professores têm um tempo especial de aposentadoria, isso foi mantido, né, com as reformas que ocorreram a partir da década de 80, por exercerem uma profissão extremamente estressante, exaustiva, muitas vezes insalubre, né? Sem contar que são profissionais que praticamente não têm estrutura para trabalhar, porque são professores da educação básica que a gente está falando. Sem contar os péssimos salários que essa categoria já tem, sem vantagem nenhuma, né? Professores não têm ticket de alimentação, não têm auxílio isso, auxílio aquilo, etc. Contam apenas com seu salário, seu mísero salário, né? Diga-se de passagem, e as péssimas condições de trabalho. Então, se o governo pensa em fazer reforma da Previdência, e é necessária a reforma, eu não sou contra a reforma, porque ela precisa ser feita, mas tem que se começar a mexer principalmente no topo, naqueles que já têm uma carreira muito privilegiada, né? Tem que se pensar nisso, por exemplo, na carreira dos magistrados, dos ministros do Supremo, dos tribunais de contas, que para além dos salários já altíssimos, né, que recebem, ainda contam com auxílios, por exemplo, o auxílio moradia, R$ 4.300, é mais do que o dobro do que um professor da educação básica ganha. R$ 1.900 de ticket para os magistrados, por exemplo, é equivalente ao salário de um professor. Então, assim, não é justo que o governo esteja pensando em mexer em tempo de aposentadoria justamente naqueles ou para aqueles que já são penalizados durante toda a sua trajetória de trabalho.